Tessalonicenses Estudo, alerta final Segredos de Tessalonicenses revelados, você está realmente preparado para o fim dos tempos? Introdução geral ao estudo das cartas aos Tessalonicenses. Contexto histórico. A cidade de Tessalônica, situada na região da Macedônia, era uma metrópole importante do Império Romano, conhecida por seu porto estratégico e como um centro comercial vital. Paulo chegou a Tessalônica durante sua segunda viagem missionária, acompanhado por Silas, após terem sido expulsos de Filipos. O relato dessa fundação é narrado em Atos dos Apóstolos 17, 1-9, onde Paulo, conforme seu costume, primeiro dirigiu-se à sinagoga para pregar. Ele passou 3 sábados discutindo as Escrituras com os judeus, demonstrando que Jesus era o Cristo prometido. Embora muitos judeus não aceitassem a mensagem, um número significativo de gentios e mulheres influentes se converteu ao cristianismo. A nova comunidade cristã enfrentou imediatamente oposição dos judeus locais, que instigaram uma revolta, acusando os cristãos de agir contra as leis de César, proclamando Jesus como rei. A situação tornou-se tão perigosa que, por segurança, Paulo e Silas foram enviados às pressas para Bereia. Essa perseguição inicial estabeleceu o tom dos desafios que a comunidade continuaria a enfrentar, lutando pela fé em um ambiente hostil. As cartas aos Tessalonicenses são amplamente aceitas como algumas das primeiras epístolas escritas por Paulo, datando de aproximadamente 50-52 d.C., o que as torna também alguns dos documentos mais antigos do Novo Testamento. Escritas pouco tempo depois de Paulo ter deixado a cidade, estas cartas refletem seu cuidado contínuo e preocupação para com os novos convertidos que ele teve de deixar para trás em circunstâncias tão abruptas. A autoria paulina de ambas as cartas é corroborada por evidências internas e pelo testemunho da igreja primitiva. Paulo frequentemente se refere a eventos e situações pessoais conhecidas pelos destinatários, e seu estilo e temas teológicos são consistentes com outras de suas epístolas. O tema central das cartas aos Tessalonicenses gira em torno da perseverança na fé em meio a perseguições e da esperança na volta de Cristo. Paulo escreve para encorajar e fortalecer a fé dos Tessalonicenses, ensinando-os sobre a natureza da segunda vinda de Cristo e como viver de maneira que seja digna desse evento futuro. Ele busca corrigir quaisquer mal-entendidos e fornecer uma orientação sólida sobre como manter-se firme apesar das adversidades. Paulo também se preocupa em esclarecer alguns pontos de confusão e ansiedade sobre a morte e o retorno de Cristo, incentivando a igreja a viver com ética e esperança. Essas exortações são extremamente relevantes para a comunidade moderna de fé, oferecendo lições valiosas sobre como lidar com a perseguição e manter a esperança em tempos de incerteza. Este contexto nos ajuda a entender melhor as motivações por trás das cartas e a profundidade do compromisso de Paulo com seus convertidos. Com essa fundação, podemos explorar mais a fundo os ensinamentos específicos de cada carta e como eles se aplicam à vida dos cristãos hoje. Exemplo de fé e conversão. A conversão dos Tessalonicenses e sua fé exemplar. O primeiro capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses é uma explosão de gratidão e reconhecimento por Paulo. Ele celebra a conversão notável dos Tessalonicenses, que se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. A eficácia da sua conversão é tão impactante que Paulo declara que não precisa sequer falar sobre isso, a fé dos Tessalonicenses fala por si, espalhando-se como uma notícia reverberante em todas as regiões. A fé deles não era superficial. Eles se voltaram dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro e aguardar seu Filho dos céus. Esta transformação radical não apenas os separou de suas práticas anteriores, mas os colocou em um caminho de serviço fervoroso e esperança vigilante na volta de Jesus, que ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aplicação: como a conversão genuína se manifesta em ações e esperança viva. A conversão genuína dos Tessalonicenses é um exemplo vibrante de como uma verdadeira mudança de coração se manifesta em ações concretas e uma esperança viva. Na nossa vida, isso pode ser visto de várias formas. Mudança de valores e prioridades. A conversão genuína realinha nossos valores e prioridades com os de Cristo.
Assim como os tessalonicenses abandonaram os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro, nós somos chamados a abandonar nossos antigos modos, sejam eles hábitos, crenças ou práticas prejudiciais, e adotar um novo estilo de vida centrado em Deus e em Sua palavra. O serviço a Deus não é uma passividade, mas um envolvimento ativo. Os tessalonicenses se tornaram exemplos por seu trabalho de fé. Da mesma forma, nossa fé deve nos impulsionar a agir, seja servindo na nossa comunidade, ajudando os necessitados ou participando ativamente na vida da igreja. Cada ação que realizamos em fé ecoa o caráter de Deus para aqueles ao nosso redor. A esperança na segunda vinda de Cristo não era um conceito distante para os tessalonicenses, era uma esperança viva que moldava como viviam cada dia. Da mesma forma, nossa esperança no retorno de Cristo deve nos incentivar a viver de maneira pura e vigiante, conscientes de que nossa vida terrena é temporária e que devemos buscar as coisas eternas. Esta aplicação prática nos chama a examinar nossa própria fé e conversão. Não se trata apenas de um momento de decisão, mas de uma transformação contínua que se evidencia no modo como vivemos e na esperança que sustentamos. Que nossa fé seja tão viva e evidente quanto a dos tessalonicenses, demonstrando a verdade do Evangelho em cada aspecto de nossas vidas. Defesa do modo de agir de Paulo e seu trabalho entre eles. No segundo capítulo de 1 Tessalonicenses, Paulo faz uma defesa veemente de seu ministério entre os tessalonicenses. Ele enfatiza a sinceridade, a integridade e a ternura com que ele e seus companheiros compartilharam não apenas o Evangelho, mas suas próprias vidas. Este comportamento é destacado como um contraste com os charlatães da época, que buscavam lucro e engano. Paulo se esforça para demonstrar que sua motivação era pura e centrada no bem-estar espiritual dos tessalonicenses, sem buscar ganho pessoal. Aplicação: a importância da integridade no ministério e relações interpessoais na igreja. A conduta de Paulo serve como um modelo para líderes e membros de igreja hoje. A integridade no ministério é crucial porque define a credibilidade do evangelho que pregamos. Líderes que agem com integridade inspiram confiança e respeito, criando um ambiente onde a verdade e a santidade podem prosperar. Na vida da igreja, isso significa cultivar relacionamentos onde a honestidade e a transparência são a norma, não a exceção. Nas relações interpessoais dentro da comunidade, a integridade se manifesta em nossas interações diárias na forma como tratamos uns aos outros, na maneira como gerenciamos conflitos, e como nos mantemos fiéis à verdade do Evangelho em todos os aspectos da vida. Assim, a igreja não se torna apenas um lugar de ensino, mas um espaço de vivência e demonstração prática das verdades cristãs. O cuidado de Paulo pela igreja durante a separação. Paulo expressa uma profunda preocupação pela igreja de Tessalônica em meio à perseguição. Sua separação física deles não diminuiu seu amor, ao contrário, ele demonstra uma constante preocupação com a estabilidade de sua fé. Para confirmar e fortalecer essa fé, Paulo envia Timóteo a Tessalônica, evidenciando a importância de manter o suporte e a orientação mesmo à distância. Aplicação: o valor do encorajamento e suporte mútuo entre os crentes. A ação de Paulo nos ensina sobre a necessidade de cuidado e encorajamento contínuo na comunidade cristã. Mesmo quando separados por circunstâncias, sejam geográficas, sejam situacionais, a responsabilidade de cuidarmos uns dos outros permanece. Isso pode se manifestar através de várias formas: orações intercessórias, comunicação frequente e, quando possível, visitas ou envio de emissários que possam edificar e fortalecer pessoalmente. A aplicação prática dessa lição em nossas vidas implica em não subestimar o poder de um telefonema, uma mensagem de texto ou uma carta de encorajamento. Cada gesto conta. Em um mundo onde o individualismo muitas vezes prevalece, a igreja deve ser um exemplo de comunhão e suporte mútuo, onde cada membro é valorizado e fortalecido na fé pela comunidade. Assim, emulamos o amor de Cristo, que nos chama a cuidar uns dos outros como Ele cuida de cada um de nós. Instruções para uma vida santa e a esperança na ressurreição. Neste capítulo de 1 Tessalonicenses, Paulo eleva a conversa ao abordar o chamado à santidade pessoal e a expectativa da ressurreição cristã. Ele orienta a igreja a viver de uma forma que agrada a Deus, evitando a imoralidade sexual e promovendo o amor fraternal e o trabalho honesto. Este chamado para a santidade não é apenas uma questão ética, mas um reflexo da identidade cristã no mundo. Aplicação: viver de maneira que agrada a Deus e a relevância da esperança cristã na ressurreição. Na prática, viver uma vida que agrada a Deus significa fazer escolhas diárias que refletem os valores do reino de Deus.
Em um mundo onde os padrões morais são frequentemente relativizados, manter-se firme em princípios bíblicos como a pureza, a honestidade e o amor ao próximo é um testemunho poderoso. Além disso, o conforto na promessa da ressurreição dá aos cristãos uma perspectiva eterna, ajudando-os a enfrentar as adversidades com esperança. Cerca de 2000 anos atrás, essa esperança sustentava os tessalonicenses em meio a perseguições, e hoje, ela continua a oferecer paz e propósito, lembrando-nos que nossa jornada terrena é temporária e que um futuro glorioso nos aguarda. Assim, cada decisão e ação deve ser pautada pela visão de eternidade, valorizando o que é eterno em detrimento do passageiro. Exortações para a vida comunitária e vigilância espiritual. Paulo conclui sua primeira carta aos Tessalonicenses com orientações práticas para a convivência na comunidade cristã e um alerta para manterem-se vigilantes, aguardando o retorno de Cristo. Ele instrui sobre a importância de respeitar e apoiar os líderes da igreja, viver em paz uns com os outros, e exorta a igreja a cuidar dos fracos, ser paciente com todos e buscar sempre o bem, tanto entre os irmãos quanto para com todos. Aplicação: como a comunidade cristã deve funcionar e se preparar para o dia do Senhor. A vida em comunidade segundo as instruções paulinas implica um compromisso mútuo de suporte e crescimento espiritual. Em um contexto moderno, isso pode se traduzir em participar ativamente da vida da igreja, contribuindo com os dons individuais para o bem comum, e mantendo uma postura de alerta espiritual. Estar preparado para o dia do Senhor significa também não ser complacente com a cultura ao redor, mas sim, ser um agente de mudança, promovendo a justiça, a paz e o amor em todas as esferas da vida. Este estado de vigilância não é um chamado para o medo, mas para a prontidão, viver cada dia como se Cristo pudesse voltar, o que refina nossas ações e prioridades, garantindo que nossa luz brilhe intensamente em um mundo que precisa desesperadamente do Evangelho. A preparação para o retorno de Cristo é menos sobre prever o momento e mais sobre viver de maneira que sejamos encontrados fiéis quando Ele vier. Se você está sendo tocado por estas palavras e encontrando valor neste estudo, eu gostaria de convidar você a participar mais ativamente de nossa comunidade online. Dê um like neste vídeo se você acredita que viver uma vida pautada na santidade e na expectativa da volta de Cristo é fundamental. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos estudos bíblicos que podem ajudá-lo a crescer na fé e entender melhor a palavra de Deus. E, claro, seus comentários são muito importantes para nós. Compartilhe suas reflexões, dúvidas ou como esse estudo impactou a sua vida. Além disso, se você conhece alguém que também se beneficiaria deste estudo, por favor, compartilhe o vídeo com eles. Ao espalhar estas mensagens, você nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais e mais pessoas, fortalecendo nossa comunidade de fé. Vamos juntos iluminar mais vidas com o amor e a sabedoria das Escrituras. Parte 2, Segunda Carta aos Tessalonicenses. Capítulo 1, Justiça de Deus e perseverança na fé. Tema: encorajamento diante das perseguições e a justiça divina. Paulo inicia esta carta reafirmando seu amor e orações constantes pela igreja em Tessalônica, destacando a fé e a perseverança dos irmãos em meio às perseguições e tribulações. Ele procura confortar e fortalecer a comunidade ao lembrar que Deus é justo e retribuirá tanto aos que os afligem quanto a eles que são afligidos. Aplicação: fortalecer a fé em meio ao sofrimento e confiar na justiça de Deus. Em nossas vidas, podemos nos encontrar frequentemente sob pressão ou enfrentando injustiças que desafiam nossa fé e paciência. A mensagem de Paulo nos ensina que não estamos sozinhos em nossas lutas. A justiça de Deus não é apenas uma doutrina teológica, é uma promessa viva de que cada ação contra nós não passará despercebida aos olhos do Senhor. O encorajamento de Paulo nos convida a olhar para além das circunstâncias imediatas e confiar na justiça divina que se manifestará plenamente no final dos tempos. Isso não significa passividade, mas uma ativa esperança que nos motiva a perseverar na fé. Ao enfrentarmos desafios, podemos nos apoiar em nossa comunidade de fé, encontrando suporte e conforto em orações compartilhadas e no amor fraterno. Como cristãos, somos chamados a viver uma vida que reflete nossa confiança na justiça de Deus. Isso implica em não retribuir mal por mal, mas confiar que Deus é o justo juiz que, no tempo certo, trará à luz todas as verdades e corrigirá toda injustiça. Enquanto aguardamos, nossa tarefa é continuar promovendo o bem, servindo aos outros e fortalecendo nossa comunidade com o testemunho de uma fé inabalável. Capítulo 2, O Dia do Senhor e o Anticristo. Tema: correção de ideias errôneas sobre o Dia do Senhor e detalhes sobre a rebelião e o homem da iniquidade.
Paulo aborda aqui um tema que estava causando confusão entre os tessalonicenses, a crença de que o dia do Senhor já havia chegado. Ele esclarece que certos eventos devem acontecer antes desse dia, incluindo a revelação do homem da iniquidade, também conhecido como Anticristo. Este personagem é descrito como alguém que se opõe a Deus e se exalta acima de tudo que é chamado Deus, enganando muitos com sinais e maravilhas falsas. Aplicação: compreender a cronologia escatológica e manter a fé diante de enganos. Entender a sequência dos eventos escatológicos não é apenas uma questão de curiosidade teológica, mas uma necessidade prática para fortalecer nossa vigilância e preparo espiritual. Saber que o Anticristo surgirá antes do retorno de Cristo nos chama a uma constante avaliação de nossas crenças e de quem ou que seguimos. Isso é especialmente pertinente em uma era de informações e desinformações rápidas, onde falsidades podem ser facilmente disseminadas e aceitas como verdades. Estamos chamados a cultivar discernimento, alimentando-nos das Escrituras e mantendo comunhão constante com outros crentes. Assim, podemos identificar enganos e nos proteger contra eles. Além disso, ao conhecermos a ordem dos eventos futuros, somos incentivados a viver com esperança e urgência, cientes de que nossa redenção está próxima, mas também que enfrentaremos grandes desafios antes disso. Este capítulo nos insta a sermos sóbrios e vigilantes, comprometidos com a verdade e firmados na esperança da vitória final de Cristo, que destruirá toda forma de mal e restaurará todas as coisas. Capítulo 2 – Correção de ideias errôneas. Tema: correção de ideias errôneas sobre o dia do Senhor e detalhes sobre a rebelião e o homem da iniquidade. Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, aborda com urgência e clareza as confusões que cercavam a comunidade sobre o retorno de Cristo. Ele corrige a ideia precipitada de que o dia do Senhor já havia chegado, explicando que certos eventos devem ocorrer primeiro. Este capítulo é crucial por desvendar a sequência de acontecimentos que antecedem a segunda vinda, incluindo a revelação do homem da iniquidade, também conhecido como Anticristo, que enganará muitos com sinais e maravilhas falsos. Aplicação: compreender a cronologia escatológica e manter a fé diante de enganos. A revelação de Paulo serve como um alerta para a vigilância e a importância de se aprofundar no entendimento das profecias bíblicas. Em um mundo saturado de informações e frequentes falsidades, é essencial que o cristão esteja firmado na verdade das Escrituras, discernindo entre o verdadeiro e o falso. Esta compreensão nos protege de sermos levados por doutrinas erradas e fortalece nossa fé ao saber que Deus tem um plano soberano e controla a história. Portanto, cada crente é chamado a estudar a palavra profética, manter-se alerta e educar outros sobre as verdades bíblicas, garantindo que a Igreja permaneça firme até a volta de Cristo. Segunda Carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, Exortações finais e disciplina na Igreja. Tema: instruções sobre a disciplina na Igreja e o comportamento entre os irmãos. No final da carta, Paulo foca na vida comunitária da Igreja, dando diretrizes claras sobre como os membros devem se comportar. Ele exorta a Igreja a tomar atitudes firmes contra os desordeiros e preguiçosos, enfatizando a importância de cada membro contribuir para o bem-estar comum. As instruções de Paulo sobre o trabalho diligente e a responsabilidade mútua ajudam a preservar a ordem e a paz dentro da comunidade. Aplicação: a importância do trabalho e da ordem na comunidade de fé. Esta passagem nos ensina que a disciplina e a responsabilidade são fundamentais para a saúde da Igreja. O trabalho não é apenas um meio de subsistência, é um ato de adoração e um testemunho do caráter cristão. Viver em uma comunidade onde todos contribuem e respeitam as regras estabelecidas é essencial para que haja crescimento espiritual e missional. Como membros de uma comunidade de fé, somos chamados a encorajar uns aos outros no trabalho, na disciplina e na obediência a Deus, promovendo uma atmosfera de amor, serviço e dedicação ao Evangelho. Conclusão, resumo e impacto. Resumo e impacto, recapitulação dos principais temas e a relevância das cartas para a Igreja contemporânea. As duas cartas aos Tessalonicenses são um tesouro de exortações, conselhos e esperança. Elas nos ensinam sobre a perseverança em meio à perseguição, a importância do trabalho e da disciplina na comunidade cristã, e nos preparam para os eventos do fim dos tempos. A relevância destas epístolas permanece alta, pois vivemos em um mundo que, como o dos Tessalonicenses, está cheio de desafios e necessita de uma bússola firme de fé, esperança e amor. Agora, eu convido você a não apenas ouvir ou ler estas palavras, mas a agir sobre elas. Se este estudo tocou seu coração, se inscreva no canal para mais ensinamentos como este. Dê um like se você encontrou valor aqui, compartilhe com seus amigos e familiares para que a palavra de Deus possa alcançar mais pessoas.
Não se esqueça de deixar seu comentário abaixo, compartilhando como essas verdades podem ser aplicadas na sua vida. Juntos, podemos crescer na fé e espalhar a esperança do Evangelho em um mundo que tanto precisa. Não guarde esta mensagem para si, seja um agente de mudança na vida de alguém hoje.